O gomo da gentileza, ou bondade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, de 22 a 24. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. 1 Pedro 3, 8 a 12. Primeiro, introdução. Além de um conceito secular, muitas vezes contaminado por distorções, ainda que culturais, atentemos ao sentido literal da palavra bondade, que no texto grego aparece como agatocine, termo oriundo do termo agatos, que não se aplica a um conceito fechado, mas indo além de bondade, significa gentileza e agradabilidade. Segundo, pratiquemos a bondade. A prática da bondade, em seu sentido mais amplo, deve permear a vida do verdadeiro servo de Deus. Tomemos, dentre tantos exemplos, a vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, que, em todas suas lições e ensinamentos, nunca deixou de lado a bondade, ainda que muitas vezes fosse firme e incisivo, como quando expulsou os vendedores e cambistas que profanavam o templo, ou quando repreendeu os fariseus e escribas. Mateus 23, de 1 a 39. É importante ressaltar que não podemos dizer que temos o fruto da bondade, sem que tenhamos, por exemplo, o da mansidão, pois o texto bíblico descreve o fruto do Espírito no singular, ou seja, o mesmo sendo composto de diversos gomos, os quais são inseparáveis. Terceiro, bondade para com todos. Ser bom e gentil é um dever de todos que vivem em sociedade. Entretanto, precisamos trazer à luz a responsabilidade que nós, cristãos, temos que ter, pois se trata de um dos aspectos do fruto do Espírito. O próprio apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Gálatas, nos orienta a fazer o bem, com prioridade aos da família da fé, salientando ainda que escreveu tal orientação em letras grandes e de próprio punho. Haja vista a tamanha importância de tal orientação. Gálatas 6, de 10 a 11. Sendo assim, não podemos ignorar ou pormenorizar tal orientação, restringindo o ser bom e gentil em nossas igrejas, nossos lares, ou ainda com os da mesma fé, mas devendo agirmos com bondade a todos. Quarto, bondade no mundo atual. Quão difíceis têm sido os dias atuais, dias de densas trevas, com doenças pandêmicas e falta de amor ao próximo, entre outras ausências fundamentais. Entretanto, tais dificuldades não podem ser justificativas para que abdiquemos do fruto do Espírito e não pratiquemos a bondade que nos é ordenada pela palavra de Deus. Desde o início do mundo, do Éden aos dias atuais, a humanidade vem se degradando, seja por motivos internos ou externos, dia após dia. Porém, nós que professamos uma fé genuína em Cristo, não devemos e não podemos nos deixar contaminar. Tampouco devemos nos deixar levar pelas modas atuais,
achando que tudo o que está acontecendo é normal e aceitável, às vezes até esquecendo o ensinamento bíblico que nos orienta e exorta para que não nos conformemos com este mundo, mas tenhamos uma mente transformada para vivermos a vontade de Deus. Romanos 12, 2. Somente assim, através do inconformismo com as propostas desta sociedade corrompida, teremos uma mente transformada pelo Espírito Santo e poderemos viver a vontade de Deus para nossas vidas, redundando em apresentar todos os gomos do fruto do Espírito, inclusive este aqui que tratamos, o da bondade. Quinto, ser bom não é ser tolo. Não poucas vezes nós, evangélicos, somos confundidos com pessoas tolas, o que é, para os que assim pensam, um ledo engano. O fato de sermos firmes quanto à nossa fé e nossos princípios não nos faz pessoas alheias aos acontecimentos, ou ainda, não nos torna pessoas ignorantes quanto ao que acontece em nossa sociedade. A bondade, gentileza ou amabilidade que existe ou deve existir em nós não pode ser utilizada para não defendermos o que temos como princípios de nossa fé. Exemplificando, não pode um salvo utilizar-se de mentiras para encobrir seus erros ou os de outrem, pelo fato de não querer se expor ou por ser uma pessoa boazinha. Tal ato, além de nos fazer tropeçar em nossa conduta moral, nos faz tropeçar nos ensinamentos da palavra de Deus, como, dentre outras passagens, as determinações de Mateus 5,37, onde Jesus diz vir do maligno, a palavra que não se sustenta na verdade. Desta forma, devemos ter firmes posições quanto ao negociarmos com o pecado, com o de sermos bons aos olhos de terceiros, ou ainda o de sermos bons para quem só tem a intenção de nos ver ou fazer tropeçar. Sexto, conclusão. De fato, sermos pessoas boas, gentis, agradáveis, deve ser uma característica ligada ao fruto do Espírito, assim como o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, etc. Ter o fruto do Espírito é estarmos, mesmo em meio a uma sociedade que tenta a todo custo nos afastar de Deus e de seus ensinamentos e de sua vontade, atentos a tudo que a palavra de Deus nos apresenta, pois nela encontramos orientações como a que diz que, se possível, até os escolhidos poderiam ser enganados. Mateus 24, 24. Portanto, devemos nos manter firmes em nossa fé, não nos conformarmos com as coisas deste século e aguardarmos firmes a volta de nosso Senhor e Salvador, amando e agindo com bondade a todos e estando sempre atentos e alertas.